Oi, pessoal, tudo bem? Continuando então a nossa aula de independência da América Espanhola, né? Nós já vimos os movimentos populares, né, no outro vídeo, e agora a gente vai trabalhar os movimentos que são movimentos de elite, tá? Mas que a gente também pode chamar de movimentos criolhos. Por quê? Todo esse processo, né, dessa segunda fase dos movimentos, foi liderado por essa camada social, tá? Então eu tenho uma camada social que tem poder econômico, tá? Porque eles vão fazer comércio direto, principalmente com a Inglaterra, a partir do século XVIII, né? Vai afrouxar um pouquinho o pacto colonial entre Espanha e América. Esses criolhos, então, eles vão se tornar uma elite econômica, eles vão ter dinheiro, só que eles não têm participação política, tá? E esse movimento também está relacionado com o contexto internacional, tá? Os movimentos populares, eles vão começar lá no final do século XVIII. E os movimentos criolhos, eles vão acontecer no século XIX, tá? Durante o período napoleônico lá na França, tá bom? Por que a gente vai falar de França, né, aqui no meio de uma aula de América Espanhola? Vamos relembrar, né, que a França usou um subterfúgio, né? Tentou enganar a Espanha através de um tratado, que é o Tratado de Fontainebleau. E aí, com esse tratado, a França conseguiu dominar a Espanha e, inclusive, Napoleão Bonaparte colocou o irmão dele, o José Bonaparte, no poder, tá bom? Gente, se a Espanha, né, a metrópole nesse período, tá passando por todos esses problemas políticos, tá? Não tem como a Espanha ficar de olho naquilo que está acontecendo na América, tá? Então, lá na América Espanhola, vão começar a surgir, a pipocar movimentos que questionam o domínio espanhol, movimentos que questionam o colonialismo espanhol, tá? Movimentos de independência, ok? Lá na Espanha, muitos espanhóis, né, não queriam um rei que fosse francês, né, ou seja, eles não queriam que o irmão do Napoleão fosse o rei da Espanha, né, eles vão formar grupos de debate político, grupos de resistência mesmo, tá, de oposição ao José Bonaparte. E esses grupos, né, a gente vai chamar de junta governativa, tá bom? Então guarda aí, junta governativa são núcleos de oposição ao governo do José Bonaparte, tá? Irmão do Napoleão, que tá governando a Espanha. Essas juntas governativas lá na Espanha, elas vão se refletir aqui na América também, tá? Então, aqui na América Espanhola, a gente também vai ter a formação de algumas juntas governativas, né? Alguns núcleos de oposição a esse governo do José Bonaparte lá na Espanha. E esses núcleos aqui na América, eles não vão ter, vamos colocar assim, eles não vão ter supervisão, tá? O que significa isso? Significa que essas juntas governativas elas não vão ficar no radar do governo do José Bonaparte, tá bom? De uma maneira mais simples. A Espanha, bagunçada do jeito que estava, ela não tinha condições de prestar atenção também no que está acontecendo aqui na América, tá bom? Então vão surgir alguns movimentos de independência e dentro desses movimentos de independência criolha, nós vamos ter dois líderes, tá? Nesse processo de independência. Um desses líderes vai surgir lá na Argentina, tá? É um criolho chamado José San Martín. E o José San Martín, ele vai começar um processo de luta pela independência que sai da Argentina e caminha em direção ao norte, tá? Então ele vai fazer todo esse caminho, né, tentando libertar esses países do domínio espanhol.
Enquanto ele está fazendo isso da Argentina, né, do sul para o norte, lá no norte vai também surgir um líder criolho, tá? Chamado Simão Bolívar, tá? E o Simão Bolívar, ele sai da, da Venezuela, tá? E da Colômbia. Então, o Simão Bolívar, ele sai do norte e vai caminhar para o sul, ok? Então, nós temos aí duas pessoas que vão entrar para a história com o nome de Libertadores da América, tá? Porque são as duas pessoas responsáveis por esse processo de independência, tá bom? San Martín do sul para o norte, presta atenção na minha mão, e o Bolívar do norte para o sul, tá? Gente, só um parênteses aqui. Quem assistiu Narcos, né, a série Narcos da Netflix, vai lembrar que um dos primeiros episódios da série, puxa, fugiu o nome dele agora, né? O traficante colombiano, ele vai atrás da espada de Simão Bolívar, porque é um símbolo histórico, tá? É um símbolo de liberdade e é importante. Pablo Escobar, lembrei. É importante para a história daquela região, tá? Tanto para a Colômbia quanto da Venezuela, tá? Porque tudo ali formava um único território, tá bom? Pessoal, então eu tenho essas duas vias, né? Esses dois libertadores, esses dois movimentos de independência. Só que esses dois movimentos, eles têm propostas diferentes para depois da independência, tá? O San Martín, ele era monarquista, né? Ele achava que o modelo ideal de política, de regime político, seria uma monarquia. E é claro que o rei de todo esse território liberto deveria ser um rei da Argentina. O Simão Bolívar, ele já tinha uma ideia diferente. O Simão Bolívar, ele era republicano, tá? Ele acreditava que a forma de governo aí mais importante e viável naquele momento era adotar uma república, tá bom? Eles vão se encontrar, tá bom? Num evento chamado Entrevista de Guayaquil. E nessa entrevista, né, nesse debate entre as ideias, o San Martín, ele abandona, né, o movimento de independência e o Simão Bolívar, ele continua esse processo de libertação da América, tá bom? E sim, tá? O campeonato, né, Libertadores da América não é à toa, tá bom? É uma homenagem a essas figuras históricas. Pessoal, eles não são os únicos, tá? Nós temos outros líderes, tá bom? Vai ter um cara, um crioulo chamado José Sucre, que também vai aparecer nesse processo de independência. Nós temos o O'Higgins, no Chile. Nós temos também o Francia, no Paraguai, né? Enfim, nós temos outros nomes, tá? Dentro desse processo de independência da América Espanhola, tá bom? Mas os dois mais importantes nesse movimento criolho, San Martín e Bolívar, tá bom? Deu certo porque eu tô falando de uma elite econômica e que depois da independência vai se tornar também uma elite política, tá? Liderando, os rumos da política da América Espanhola, ok? Pessoal, não esquecer de fazer a leitura do livro-texto, né, dos textos de apoio, realizar todas as atividades e bom estudo.